Pronto, estamos gravando, para quem não puder estar sincronicamente com a gente, né? Boa tarde. E hoje a gente tem um encontro bem legal, que é o nosso 10º encontro, e a gente vai trabalhar um livro que vocês talvez não tenham lido, talvez nem conheçam o autor, mas é o Roald Dahl. Já ouviram falar nesse autor? Não. Então, o Roald Dahl é muito... vocês não sabem o nome dele, mas ele é muito conhecido. Ele foi quem escreveu o livro Matilda, que virou filme. Ele escreveu vários livros que viraram filme, livros infantis, né? Matilda, A Fábrica de Chocolate, também foi ele que escreveu. James e o Pêssego Gigante, vocês viram esse filme? Já ouviram falar? Qual filme? James e o Pêssego Gigante. Nunca. E Big, o gigante amigo, uma coisa assim. Deixa eu ver, eu tenho aqui os livros, espera aí. Ó, tem uma coleção de livros dele. Tem Matilda, que é esse que a gente vai ver hoje. Tem A Fantástica Fábrica de Chocolate, que todo mundo deve ter visto o filme. Se não viram, tem que ver. James e o Pêssego Gigante. E Biga, BGA, O Bom Gigante Amigo. Isso aqui foram os livros que a minha filha, que não gostava de ler, aprendeu a gostar de ler com esse autor. Ele escreve super bem. Ainda tem esse aqui, Raposas e Fazendeiros, que também é um livro muito legal. Então, é um cara bárbaro, tá? Ele, deixa eu ver se tem aqui ele é inglês, e eu mandei para vocês o livro inteiro, tá? Então, se vocês quiserem ler em PDF, vocês podem ler o livro. Aliás, os livros estão todos, né, disponíveis. Isso eu acho muito legal. Eu não tenho problema nenhum de ler livro. Eu leio no celular. As ilustrações são lindas, do Quentin Blake, edição da Martim Fontes. Deixa eu ver se nessa edição tem uma... Apresentando. Não vai ter aqui, acho que não vai ter uma apresentação. Deixa eu ver se tem aqui na minha edição. Tem uma apresentação. Está aqui, ó. Roald Dahl nasceu no país de Gales, filho de pais noruegueses. Passou a infância na Inglaterra e, aos 18 anos, foi para a África como empregado da Companhia de Petróleo Shell. Participou da Segunda Guerra Mundial como piloto da Real Força Aérea da Inglaterra. Começou a escrever quando era adido da Embaixada Inglesa em Washington. Tá? Então, era diplomata, né? Seus livros para adultos e crianças são hoje traduzidos e apreciados no mundo todo. Além de livros infantis, ele também tem livros adultos. Tem um livro muito legal de contos, que está por aqui, que chama Beijo com Beijo, eu acho. E depois foi minha filha que descobriu, ela ficou tão apaixonada por ele. Ela começou a gostar de ler com esse autor. Eu dei para ela de presente Matilda, porque a gente tinha visto o filme. Isso é uma estratégia muito legal para vocês usarem quando forem professores, né? Às vezes, uma boa aproximação das crianças com a literatura trabalhar, apresentar a literatura através das suas versões, né, cinematográficas ou no teatro, quando tem peças de teatro, por exemplo, aí em Angra, né, vocês têm o Festival de Teatro. Então, é uma boa oportunidade, por exemplo, de assistir a peça Capitães de Areia e depois ler o livro, né? Isso é muito uma coisa que normalmente aproxima muito as pessoas que estão iniciando, né, na carreira de leitores. É uma coisa muito legal.
E aí depois ela virou adulta, depois ela fez... Ela virou adulta, é ótimo. Ela fez Ciências Sem Fronteiras na Inglaterra. E aí ficou lendo um monte de coisa de Roald Dahl, descobriu, falou, mãe, você não sabe o que descobrir, Roald Dahl tem textos para adultos também, uns contos maravilhosos. Aí ela treinava o inglês dela, começou a ler os livros que ela já conhecia em português, né? Ela começou a ler inglês e foi aprendendo bastante inglês assim também. Então, super recomendo, vocês vão ver como é uma maravilha o texto dele. Então, apresentando os personagens da história. Matilda, o Michael, que é o irmão dela, o senhor e senhora Losna, a senhorita Mel, o Bruce Campônio, a senhora Taurino, a Amanda Tripp. Todo mundo aqui viu esse filme? Eu vi. Será que a gente bota aqui um... Peraí, cadê? E, professor, os 3 livros que você comentou tem filme, né? O Bom Gigante, né? Tem filme. Acho que é Matilda e a Fábrica de Chocolate. Qual? O Bom Gigante, amigo, tem filme. Tem filme também, pois é. Então, é muito legal. O do pêssego também tem, não tem, eu acho. Tem, do pêssego gigante tem também. Nossa, a gente era totalmente vidrado. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho, só para quem não... Alguém aqui não viu Matilda nunca? A versão original do filme? Eu nunca assisti. Não? Então vamos botar aqui para você ver. Depois eles fizeram uma outra versão, que eu não vi. Mas essa primeira é linda, eu já vi várias vezes. Depois a gente comprou... Desculpa, gente, estou realmente muito gripada. A gente comprou na época o VHS, né? Aí tínhamos aqui em casa. Então vamos lá. Once upon a time, there was a girl named Matilda. Hi, Dad. Get in the car, Melinda. Matilda! Whatever. Who was extraordinary in every way. Pretty soon you'll be able to do any multiplication, whether it's 2 times 7 or 13 times 379. 4,927. Então ela sabia fazer conta, né? In your head. So can a calculator. But in a world where grown-ups make all the rules. I'm smart. You're dumb. I'm big and you're small. I'm right. And you're wrong. In a school where the principal In this school, I am God! has no principles. Sir! The Trunchbull used to be in the Olympics. Shot put, javelin, hammer throw. She will discover Somebody's gotta teach her a lesson. deep inside herself You should believe in whatever power you think you have inside of you. a secret weapon to even the odds. No more Miss Nice Girl. Então descobre os poderes especiais. Né? Nah, you eat it. Now, Cookie! You will not leave this platform until you have consumed the entire confection! she gives power You can do it, Brucey! to the powerless. Help to the helpless. Harry, take your hat off. I can't get it off. And disaster to those who deserve it. From the author of Willy Wonka and the Chocolate Factory and James and the Giant Peach, and the unique vision What did you do to your hair? of director Danny DeVito, comes the story of every kid's right to stand tall, no matter how small. Matilda. Bom, então é isso, né? A história de uma menina que nasce numa família de pessoas bem estranhas, que não gostavam de ler nada, e ela vai se interessando, ela faz uma
transferência, a gente diria, em psicanálise, né, boa com a professora dela, que era Mel, e acaba se afastando da família. É um negócio muito, muito, como é que se diz? É uma moral, assim, muito subversiva do Roald Dahl, né? Ele sempre bota nos personagens as coisas, ele ataca as instituições, a família, a escola, né? Então, na escola tem essa senhora Taurino, que era diretora, terrível, temível, né? E ela acaba organizando uma revolta contra a diretora, né? Vocês viram as crianças todas atacando a diretora, que a diretora era muito malvada. Então, é um livro, eu acho muito especial. A gente vai ler o... até estava aqui, olha, Roald Dahl nasceu, tá, tudo bem. A gente vai ler o primeiro capítulo só, tá? Fotografia atualizada. Literatura infantil, tá. Índice. Aqui são os capítulos. E aí começa. A leitora de livros, tá? Eu separei, então, esse primeiro capítulo que interessa a gente, porque fala dentro dessa coisa que a gente está vendo da literatura sobre situações de aprendizado, situações de leitura, né? Os pais e as mães são engraçados. Mesmo quando o filho é a maior pestinha que se pode imaginar, continuam achando que ele é maravilhoso. Vocês devem conhecer, quem já fez estágio deve conhecer algum exemplo disso. Alguns pais vão ainda mais longe, ficam tão cegos de adoração que conseguem convencer-se de que o filho tem qualidades de gênio. Na verdade, não há nada de muito errado nisso. O mundo é assim mesmo. Mas quando os pais começam a nos contar quanto seus rebentos detestáveis são brilhantes, então começamos a gritar: traga uma bacia, que vontade de vomitar. Os professores sofrem... Alguém já deve ter visto isso, algum parente também, isso acontece, né? Tem sempre uma tia, um primo que fica falando: ai, meu filho é o máximo, vocês não sabem como ele está avançado, ele já sabe... Tem até um Porta dos Fundos que brinca com isso. Eu adoro Porta dos Fundos, né? Que brinca com isso, que é uma criança, que é um bebê, que já está falando alemão, sei lá o quê, e os pais ficam falando bem da criança, exagerando, né, seus talentos e tal, dá vontade de vomitar. Os professores sofrem muito tendo que ouvir pais orgulhosos falarem todas essas bobagens, mas geralmente conseguem se vingar na hora de escrever os relatórios de fim de ano. Então, preparem-se, porque vai chegar a vez de vocês se vingarem desses pais insuportáveis. Se eu fosse professor, tramaria verdadeiras sapecadas para os filhos desses pais babões. Eu diria: seu filho Maximiliano é um caso perdido. Espero que haja algum negócio de família onde possa enfiá-lo quando ele terminar a escola, pois com certeza não vai conseguir emprego em nenhum outro lugar. Ou, se no dia eu estivesse mais lírica, talvez escrevesse: é curioso que os gafanhotos tenham seus órgãos auditivos nas laterais do abdômen. Sua filha Vanessa, a julgar pelo que ela aprendeu neste ano, não tem órgão auditivo nenhum. Vocês vão ver que ele tem um humor inglês nada politicamente correto, né? Mas realmente dá vontade de se vingar desses pais babões estúpidos. Aí a gente tem aqui um casal de pais babões com um filho normal, né? Que eles julgam ser especialíssimo. Né? Aqui tem outras crianças. Talvez eu pudesse me aprofundar na história natural e dizer: a cigarra periódica passa 6 anos sob a terra em estado larvar e apenas 6 dias como criatura livre à luz do sol. Seu filho Wilfred passou 6 anos na escola como uma larva e ainda estamos esperando que ele saia da crisálida. Sobre alguma garotinha particularmente insuportável, eu poderia dizer: Fiona tem a beleza glacial de um iceberg, mas, ao contrário do iceberg, não tem absolutamente nada sobre a superfície. Acho que me divertiria escrevendo relatórios de fim de ano para os monstrinhos da minha classe,
Mas agora chega, vamos em frente. Vamos ter aqui os casos, né? Às vezes encontramos pais que seguem a linha oposta, que é o caso dos pais da Matilda, que a gente vai ver, e não demonstram nenhum interesse pelos filhos. Vocês conhecem pais assim? Ou alguém teve a infelicidade de ter pais assim, que não ligam a mínima para vocês? Ou algum... Amei esse humor. É muito legal, Suzana. Eu acho maravilhoso. Todos os livros deles são assim. Os livros adultos também são ótimos. E aí tem o caso contrário, de crianças que são geniais e os pais não dão a menor bola. O senhor e a senhora Losna eram pais desse tipo. Tinham um filho chamado Michael, né? E uma filha chamada Matilda. E tratavam Matilda particularmente como se ela fosse uma casca de ferida. Casca de ferida a gente tem que aguentar por algum tempo até chegar a hora de livrar-se dela e jogá-la fora. O senhor e a senhora Losna não viam a hora de livrar-se da filha e jogá-la longe, de preferência em outro estado ou em algum lugar ainda mais distante. Esse aqui é o Michael, que é um boboca. Já é ruim quando os pais tratam crianças comuns como se fossem casca de ferida ou joanetes, mas é muito pior quando a criança em questão é incomum, ou seja, sensível e inteligente. Matilda era as duas coisas, principalmente inteligente. Tinha mente tão ágil e aprendia tudo tão depressa que mesmo os pais mais medíocres teriam percebido sua capacidade. Mas o senhor e a senhora Losna, muito obtusos e fechados em suas vidinhas estúpidas, não notavam nada de extraordinário a respeito da filha. Para dizer a verdade, se ela entrasse em casa se arrastando com uma perna quebrada, acho que nem assim eles notariam alguma coisa. Olha a cara da Matilda, que carinha fofa que ela tinha, totalmente desprezada pela família. O irmão de Matilda, Michael, era um menino perfeitamente normal, mas a irmã, como eu disse, era de espantar. Com 1 ano e meio, ela falava com perfeição e conhecia tantas palavras quanto a maioria dos adultos. Os pais, em vez de aplaudi-la, diziam que ela era uma tagarela barulhenta e que menininhas eram para ser vistas e não ouvidas. Olha aí o machismo. Aos 3 anos, Matilda já tinha aprendido a ler sozinha, observando jornais e revistas que encontrava pela casa. Com 4 anos, já conseguia ler rápida e corretamente e começou naturalmente a se interessar avidamente por livros. O único livro que havia em sua casa, tão esclarecida, era de sua mãe e se chamava Cozinha Sem Mistérios. Era o único livro que tinha na casa da Matilda. Depois de ler o livro de ponta a ponta e decorar todas as receitas, Matilda quis alguma coisa mais interessante, claro, né, do que um livro de receitas. Olha só, a pequenininha com jornal enorme, já lendo jornal, aprendeu a ler, lendo o livro de receitas. Papai, será que você pode me comprar um livro? Ela pediu. E o pai respondeu, um livro? O pai se espantou. Para que você quer um livro? Para ler, papai. Mas e a televisão? Compramos uma TV linda de 12 polegadas e você veio me pedir um livro? Você anda muito cheia de vontades, menina. Quase todas as tardes, Matilda ficava sozinha em casa. O irmão, 5 anos mais velho do que ela, ia para a escola. O pai ia para o trabalho e a mãe saía para jogar bingo numa cidade a 12 quilômetros de distância. A senhora Losna era viciada em bingo e jogava 5 tardes por semana. Aquela tarde, depois que seu pai se recusou a lhe comprar um livro, Matilda saiu sozinha e foi até a biblioteca pública da pequena cidade onde morava. Ao chegar, foi falar com a bibliotecária, a senhora Phelps. Perguntou se podia sentar-se um pouco para ler um livro. A senhora Phelps, apesar de ficar meio surpresa em ver chegar uma menina tão pequena sem a companhia de um dos pais, disse-lhe que ficasse à vontade. Por favor, onde estão os livros infantis? Perguntou Matilda.
Estão ali naquelas estantes mais baixas, a senhora Phelps a orientou. Quer que eu ajude você a encontrar um bem bonito, com muitas figuras? Não, obrigada, disse Matilda. Acho que consigo me arranjar sozinha. Desse dia em diante, todas as tardes, logo depois que a mãe saía para o bingo, Matilda ia até a biblioteca. Era uma caminhada de apenas 10 minutos, e assim lhe sobravam 2 horas gloriosas para ficar sentada em silêncio, sozinha, num canto tranquilo, devorando um livro atrás do outro. Depois de ler todos os livros infantis que havia na biblioteca, ela passou a percorrer as estantes em busca de alguma outra coisa. A senhora Phelps, que a observara fascinada durante as últimas semanas, levantou-se e falou com ela. Posso ajudá-la, Matilda? Estou pensando no que posso ler agora, Matilda disse. Terminei todos os livros infantis. Quer dizer que já viu todas as figuras? Vi, mas também li os livros. A senhora Phelps olhou para Matilda lá de cima e Matilda olhou para ela lá de baixo. Alguém está querendo ler também, gente? Vocês querem ler também? Ou estão gostando que eu leia para vocês? Olha só. A senhora Phelps olhando a Matilda lá de cima, assim que os adultos fazem, né? E a Matilda, pequenininha, olhando ela. Uma relação bem curiosa, né? A bibliotecária. Continua, gente? Sim, professora, tá bom. Achei alguns muito ruins, Matilda continuou, mas outros são ótimos. O que eu mais gostei foi Jardim Secreto. É cheio de mistério. O mistério do quarto atrás da porta fechada e o mistério do jardim atrás do muro alto. A senhora Phelps estava pasma. Quantos anos você tem, Matilda? 4 anos e 3 meses, respondeu a menina. A senhora Phelps ficou mais espantada ainda, mas teve o bom senso de não demonstrar. Que tipo de livro você gostaria de ler agora? Ela perguntou. Ah, queria um livro bom de verdade, daqueles que os adultos leem. Um livro famoso, não sei de nenhum título. A senhora Phelps foi percorrendo lentamente as prateleiras. Não sabia muito bem o que escolher. Como se escolhe um livro adulto famoso para uma menina de 4 anos? Perguntava a si mesma. Sua primeira ideia foi pegar um romance para adolescentes, daqueles que são escritos para meninas de seus 15 anos, mas por alguma razão ela caminhou instintivamente para uma estante específica. Tente esse, disse ela finalmente. É muito famoso e muito bom. Se for longo demais para você, é só falar comigo que eu procuro algum outro mais curto e um pouco mais fácil. Grandes Esperanças, Matilda leu, de Charles Dickens. Eu gostaria muito de tentar ler este. Acho que estou ficando louca, a senhora Phelps pensou. Mas para Matilda, ela disse, claro, tente mesmo. Nas tardes que se seguiram, a senhora Phelps não conseguia tirar os olhos daquela garotinha, que ficava sentada horas e horas na poltrona no fundo da sala, com o livro aberto no colo. O livro era muito pesado para Matilda segurá-lo levantado. Então, ela o apoiava no colo e se inclinava para frente para conseguir ler. Era estranho ver aquela pessoinha de cabelos escuros, cujos pés nem alcançavam o chão, sentada ali, totalmente absorvida pelas maravilhosas aventuras de Pip e da velha senhora Havisham, com sua casa cheia de teias de aranha e pela magia que Dickens, o grande contador de histórias, tecia com suas palavras. O único movimento que a leitora fazia era erguer a mão de tempos em tempos para virar uma página. A senhora Phelps sempre ficava triste quando chegava a hora de atravessar a sala e dizer: olha ela que fofura. Tudo era enorme, né? As poltronas enormes, ela era muito pequenininha. São 10 para 5, Matilda. Durante a primeira semana das visitas de Matilda, a senhora Phelps lhe perguntara:
Sua mãe traz você até aqui e depois a leva para casa? Não, minha mãe vai jogar bingo em Aylesbury, sei lá como é que se lê isso. Todas as tardes, Matilda respondera. Ela não sabe que eu venho aqui, mas isso não está certo. Acho melhor você pedir permissão a ela. Prefiro não fazer isso. Ela não me incentiva a ler livros, nem meu pai. Mas o que eles esperam que você fique fazendo a tarde inteira em uma casa vazia? Eles acham que eu fico à toa, só assistindo televisão. Ah, sei. A senhora Phelps ficou preocupada com a segurança da menina, andando sozinha pela rua movimentada, mas resolveu não interferir. Uma semana depois, Matilda havia terminado Grandes Esperanças, do Dickens, que naquela edição tinha 411 páginas. Adorei, ela disse para a senhora Phelps. Dickens escreveu outros livros? Muitos, informou a senhora Phelps, estupefata. Quer que eu escolha outro para você? Durante 6 meses seguintes, sob o olhar atento e solidário da senhora Phelps, Matilda leu os seguintes livros: Nicholas Nickleby, de Charles Dickens, Oliver Twist, de Charles Dickens, Jane Eyre, de Charlotte Brontë, Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, Tess, de Thomas Hardy, King, O Homem Invisível, O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, O Som e a Fúria, do Faulkner, As Vinhas da Ira, Os Bons Companheiros, O Condenado, A Revolução dos Bichos. Desses aqui eu li poucos. Eu li Oliver Twist, já ouvi falar do Orgulho e Preconceito, mas não li. O Velho e o Mar eu não li. E A Revolução dos Bichos eu li. Só, ela já tinha lido muito mais do que eu. Era uma lista impressionante, e a senhora Phelps estava cada vez mais admirada e entusiasmada, mas talvez fosse bom ela controlar sua empolgação. Qualquer outra pessoa, ao observar aquela criança, ficaria tentada a fazer o maior alarde e espalhar o assunto por toda a cidade, mas não a senhora Phelps. Ela era uma pessoa que só cuidava do que era da sua conta, e que havia aprendido que raramente valia a pena se meter na vida dos filhos dos outros. Que mulher sábia, né? Quando eu crescer, eu vou ser igual a senhora Phelps. Hemingway diz muitas coisas que eu não entendo, Matilda comentou com ela, principalmente sobre homens e mulheres, mas eu adorei assim mesmo. O jeito que ele tem de contar as coisas me faz sentir como se eu estivesse ali, vendo tudo acontecer. Olha que relação de amizade interessante, né? Entre uma menininha. Isso aqui me lembra, sabe o quê? Vou fazer um pequeno intervalo aqui. Quando eu tinha... Deixa eu ver quantos anos eu tinha. Eu acho que eu tinha 16 anos, talvez. Eu participei de um movimento na escola que era de cineclube. A gente tinha um cineclube na escola. E aí, a gente tinha que ir em algumas cinematecas, né, na cidade, que tinham filmes. Na época eram 16 milímetros, eram rolos gigantes, assim, vocês já devem ter visto em algum filme, aquelas máquinas grandes, tipo Cinema Paradiso, que passavam os filmes, né? E aí eu ia buscar. E tinha uma dessas cinematecas que alugavam filmes para a gente, emprestavam, né? Achava incrível eles emprestarem para uma menina de 16 anos, que era o meu caso, mas era representante do cineclube da escola. E me apresentava como representante do cineclube da escola, de uniforme, sabe? Com 16 anos, com cara de 13 que eu tinha. E aí eu acabei ficando amiga de uma senhora, que agora eu esqueci o nome, mas que não faz muito tempo eu voltei a encontrar com ela. Ela era responsável pelos filmes num Centro Cultural Goethe, de cultura alemã. E eles tinham muitos filmes, com certeza, subtitulados, né, com legenda. E ela também tinha uma relação, eu acho, parecida, né, da Matilda com essa senhora, porque ela achava incrível que uma menina de 16 anos se interessasse
pelos clássicos do cinema e tal, e ela ficou muito minha amiga, e tudo que eu queria era ser como ela, eu sabia que ela era, aí a gente ficou amiga, né, eu sabia que ela era mãe solteira, que ela tinha se divorciado, e ela era independente, tinha o trabalho dela, e era uma mulher super culta, eu achava ela o máximo dos máximos, foi bem legal essa experiência. O bom escritor sempre fará você sentir isso, disse a senhora Phelps, e não se preocupe com os trechos que você não entender. Recoste-se na cadeira e deixe as palavras fluírem em você como música. Gente, esse conselho aqui é preciosíssimo. Esses professores que fazem, que dizem isso, né? Falam, você quando vira uma palavra que você não conhece, tem que buscar o dicionário. Não tem pior conselho do que esse, porque atravanca a leitura, entendeu? O leitor ele tem que ler e se virar com o que não entende. A gente não entende tudo mesmo. Depois de uma segunda leitura, se você quiser buscar alguma palavra, fazer um trabalho de vocabulário com seus alunos, muito bem. Mas ler primeiro e deixar as palavras fluírem. Ai, meu Deus, meu filho, hoje é aniversário dele. Peraí, só um instantinho, gente. Deixa eu responder aqui só. Deixar as palavras fluírem como música, isso é muito importante. E não ficar... Peraí, só um instante. Não ficar aborrecido, não se sentir... Ai, tinha esquecido. Não se sentir menor por isso, entendeu? Imagina quantas coisas, apesar da Matilda ser uma menininha genial, ela não deixava de ser uma menininha de 4 anos, sabe? Então, vocês estão me vendo bem? Acho que agora está melhor. E tudo bem, né? Aí ela responde, vou fazer isso. Você sabia que bibliotecas públicas como esta emprestam os livros para as pessoas lerem em casa? Disse a senhora Phelps. Eu não sabia. Será que eu poderia fazer isso? Perguntou a menina. Claro, a senhora Phelps garantiu. Depois que você escolher o livro que deseja, traga-o para mim. Vou preencher uma ficha e você pode ficar com ele por 2 semanas. Se quiser, pode levar mais de um. A partir de então, Matilda passou... Opa! A partir de então, Matilda passou a ir à biblioteca apenas uma vez por semana para devolver os livros que terminara de ler e retirar outros. Seu pequeno quarto de dormir tornou-se sua sala de leitura. Quase todas as tardes, ela se sentava para ler, frequentemente com uma caneta de chocolate a seu lado. Matilda não tinha tamanho para alcançar as coisas na cozinha. Uma caneca, desculpa. Quase todas as tardes, ela se sentava para ler, frequentemente com uma caneca de chocolate a seu lado. Matilda não tinha tamanho para alcançar as coisas na cozinha, mas ela guardava um caixotinho lá fora, e quando precisava, ia buscá-lo para subir nele e pegar o que queria. O que ela mais fazia era chocolate quente. Primeiro punha o leite numa panela, esquentava-o no fogão, imagina, uma menina de 4 anos e 3 meses, e depois misturava o chocolate. Era gostoso levar uma bebida quente para o quarto e deixá-la ao seu lado enquanto lia, quietinha, durante a tarde, na casa vazia. Os livros a transportavam para mundos novos e a apresentavam pessoas diferentes que viviam vidas incríveis. Matilda navegou em veleiros antigos com Joseph Conrad, foi para a África com Ernest Hemingway e para a Índia com Rudyard Kipling. Viajou pelo mundo todo, sentada em seu quartinho, numa cidadezinha inglesa. Aqui, olha. O quartinho da Matilda e ela lendo com a caneca de chocolate. Acho que aqui a gente começa um novo capítulo. Então, a gente para por aqui. Não é uma delícia esse texto, gente? O que vocês acharam?
Fala aí alguém. Sim, sei. É muito legal, não é? É diferente, né? O que vocês acharam? Algum comentário? É bastante legal, né? E, tipo, como eu vi o filme, então traz bastante lembrança do filme, né? E esse começo, por você estar lendo, traz mais experiência dela com a bibliotecária, o momento de leitura dela, porque no filme é curto, né? É um tempo menor e tem que comer algumas partes, então você vai abrir mais. É tão bonitinho ver ela pequenininha sentada na cadeira. É muito legal, né? E a ilustração é muito linda, né? Então, assim, tem essa magia do livro. E agora, gente, vocês têm o livro. Vocês podem ler o livro inteiro quando vocês quiserem, tá? Esse livro, assim, eu não sei, eu me identifico muito com a Matilda. Eu adoro esse livro, amo esse livro. Eu acho um barato. Então, agora a gente vai para... A proposta de redação é bem interessante. A proposta de produção de texto é assim, olha, elabora um plano de aula para crianças do 5º ano a partir do 1º capítulo do livro Matilda. Segue como antimodelo o plano criado pelo Chat GPT, tá? Então, o que eu estou pedindo? Que vocês criem um plano de aula. Vocês já trabalharam plano de aula na disciplina de didática? Já aprenderam a fazer plano de aula, gente? Então, durante a faculdade, não teve, assim, alguém ensinando os passo a passo. Teve mais pedido, né? Os professores orientavam se tinha que fazer alguma mudança, assim. Eu tive os passo a passo, que eu não lembro muito, no formação de professores, né? Lá o professor pega e vai explicando como é que vai fazer os objetivos, metodologia. Então, eu tenho ainda um pouquinho de dificuldade, mas tenho um pouquinho de experiência também. Beleza. Então, hoje a gente vai... Então, assim, primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente faz um plano. A proposta é fazer um plano de aula, é importante vocês saberem, porque vocês vão ser professoras, né? Fazer um plano de aula a partir, imagina que você está dando aula para o 5º ano, né? E você quer trabalhar esse capítulo. Você leu para os seus alunos esse capítulo, que nem eu trabalhei com vocês, né? Depois você deu para eles, imprimiu o 1º capítulo, deu para eles lerem, trabalhou vocabulário com eles, fez uma roda de discussão para eles falarem. Por exemplo, eles podem falar... a gente aqui já sabe um pouquinho de vocês, que vocês já têm falado aí nos textos, né, sobre a experiência de vocês com a leitura, com os livros, né? Mas vocês podem conversar com as crianças, como é que é na casa, como é que é a experiência de ler, se eles têm um cantinho para ler, se tem livro em casa, se os pais gostam que eles leiam ou não, que livros eles já leram, que livros os pais já leram para eles, né? Ou se não tem livro nenhum, levar as crianças na biblioteca, ensinar, mostrar como é que é a biblioteca. Então, tem um monte de coisa legal. Mas todo esse planejamento, do que vocês vão fazer, eu dei várias ideias que podem ser incluídas nesse plano de aula. A primeira coisa que a gente tem que pensar, quando a gente faz um plano de aula, é pensar quais são os objetivos e quem é a audiência, a quem se destina essa aula. Então, essa aula se destina a crianças de 5º ano. Então, é um nível de trabalho. Poderia ser crianças mais velhas, poderia fazer esse trabalho com crianças mais novas ainda. Dependendo da faixa etária das crianças com as quais você vai trabalhar e para as quais se destina o plano de aula, a coisa muda, evidentemente, tá? Então, agora, me passou pela cabeça, porque, na verdade, o que acontece? Eu já pedi essa atividade de plano de aula em outras disciplinas, de oficinas de leitura escrita, de outras disciplinas que eu dei. E, antes mesmo do ChatGPT, o que as pessoas fazem? Elas pegam plano de aula na internet. Tem um monte de plano de aula feito na internet. Se vocês estiverem sem saco, aconselho bastante, seus professores vão achar maravilhoso o plano de aula da internet, não vão notar nenhuma diferença. Mas aqui eu quero que vocês
realmente experimentem, tá? Então, o que eu fiz? Eu fui no ChatGPT, que é inteligência artificial generativa, a gente tem falado sobre isso, a gente falou bastante no último encontro, né? No último, não, acho que foi no penúltimo, né? Com o texto do Mário Quintana e do Eduardo. Inclusive, a gente falou sobre os leitores dorminhocos, né? Os leitores que adoram aquelas palavras feitas e tal. O texto do Roald Dahl, ele é o contrário disso, né? Ele chacoalha o leitor, porque o leitor dorminhoco vai falar assim, o quê? Ele está falando mal das crianças? Como pode alguém falar assim para os pais, né? É uma coisa que sai do comum e te chama atenção. Ele não, de jeito nenhum, o Roald Dahl trabalha com frases feitas. Ele não trabalha com frases feitas. Ele sai completamente do que seria esperável, né? Então, vocês têm que pensar nisso. Aí eu pedi para o ChatGPT. O ChatGPT, o que ele faz é fazer as coisas esperáveis, né? É tipo a resposta certa. E aí, vamos ver o que ele fez. Olha que interessante. Plano de aula, introdução ao livro Matilda, para crianças do 5º ano. Objetivos. Mais ou menos, vocês podem pensar nessa estrutura. Mas, reparem, quando eu pego um modelo, esse modelo aqui é um antimodelo. Isso aqui já está feito. Isso aqui seria a resposta certa, tá? O que eu estou propondo vocês? A fazerem uma coisa diferente disso. Então, vocês vão ter que ser originais. Espero que vocês se inspirem no próprio Roald Dahl, que é um autor super original, né? Então, ele fala, olha, introduzir os alunos ao livro Matilda, de Roald Dahl, despertando seu interesse pela leitura. Desenvolver habilidades de compreensão de leitura, interpretação e análise literária. Promover discussões sobre os personagens, temas e moral da história. Estimular a criatividade e expressão artísticas por meio de atividades relacionadas ao livro. Duração, aproximadamente 4 aulas. Então, é um planejamento de um projeto, né? Vocês podem fazer de um dia só. Eu preferiria que vocês fizessem isso. 50 minutos cada. Recursos necessários, mas mais ou menos é esse estilo mesmo, tá? Só que aí vocês têm que bolar uma coisa diferente. Recursos necessários. Cópias do primeiro livro, do primeiro capítulo do livro Matilda, para todos os alunos. Quadro branco ou lousa e marcadores. Livro Matilda, disponível para consulta, papel e materiais de desenho, lápis de cor, giz de cera, etc. Recursos audiovisuais, opcional para enriquecer a experiência. Introdução ao livro. Comece a aula perguntando aos alunos se eles já ouviram falar do livro Matilda, ou se já leram outros livros do autor Roald Dahl. Foi exatamente como eu comecei, repararam? Apresente o livro brevemente, mencionando o autor e a premissa geral da história. Vocês devem estar se pensando, meu Deus, mas foi isso mesmo que a professora fez. Como é que a gente vai fazer uma coisa diferente dessas? A proposta é essa, tá? Então, vocês têm que, de alguma forma, subverter esse plano de aula, fazer um plano de aula maluco. Tem que bolar uma outra coisa que seja diferente disso. Distribua cópias do primeiro capítulo para os alunos. Faça uma leitura em voz alta do primeiro capítulo, incentivando os alunos a acompanharem suas cópias. Após a leitura, conduza uma discussão sobre o capítulo, perguntando aos alunos o que eles acharam, quais personagens apareceram, onde se passa a história, etc. Aula 2, personagens e contexto. Recapitule o primeiro capítulo brevemente, para garantir que todos os alunos estejam familiarizados com a história até o momento. Discuta os personagens principais do livro, com foco em Matilda, senhor e senhora Losna, na verdade, né? E a senhora Phelps. Peça aos alunos para descreverem esses personagens, destacando suas características, comportamentos e papel na história.
Converse sobre o ambiente em que Matilda vive e como isso influencia sua vida e personalidade. Temas e moral. Terceira aula. Peça aos alunos que expressem suas opiniões sobre o que acham que o livro Matilda pode estar tentando transmitir como mensagem. Aborde temas importantes que surgem no primeiro capítulo, como a importância da educação, a valorização dos livros e da leitura, a relação entre pais e filhos, entre outros. 3. Explore a moral da história, discutindo o que os alunos aprenderam com o primeiro capítulo e como podem aplicar esses ensinamentos em suas vidas. Aula 4. Atividades criativas. Divida a turma em pequenos grupos e peça a cada grupo que recrie uma cena do primeiro capítulo de Matilda por meio de uma representação teatral curta. 2. Incentive os alunos a serem criativos e a usarem adereços e figurinos improvisados para suas apresentações. 3. Depois que todos os grupos se apresentarem, faça uma breve discussão sobre as diferentes interpretações das cenas e a importância da arte e da expressão criativa. Gente, você lê isso? O que vocês estão achando? Bom, vamos terminar aqui. Avaliação. A avaliação será feita de forma contínua durante as discussões em sala de aula, participação dos alunos nas atividades propostas e na representação teatral. O foco principal será o engajamento dos alunos, sua compreensão do texto e sua capacidade de expressar suas ideias de forma clara e criativa. Observação. É importante adaptar o plano de aula de acordo com as necessidades e interesses específicos dos alunos e também considerar a extensão do primeiro capítulo do livro Matilda para determinar se as atividades propostas podem ser cobertas dentro do tempo estipulado. Caramba! E agora? Vocês vão ter que fazer um negócio diferente desse. O que vocês acharam? O plano de aula parece muito com o que talvez a gente montaria, né? O começo, a parte criativa de encenar uma cena, botar figurino. Aí você falou, faz um plano diferente. Eu já tava pensando, vou deixar a roupa lá, a gente vai ver um pedacinho do filme e vai fazer o figurino. Agora eu não sei o que eu botaria num plano de aula diferente. Pois é, agora, não é impressionante que esse texto, todo esse plano de aula tenha sido construído por um robô? O que vocês acham disso? Eu acho que ele baseia muito no que normalmente os planos de aula já estão na internet, né? É um modelo, acho que padrão, se for você começar com uma leitura, é introduzir o tema, perguntar, fazer uma roda de conversa, talvez encenar uma cena, fazer bastante coisa que ele colocou ali. Pois é. Então, olha só que interessante. Agora o desafio vai ser fazer uma coisa que um robô não faria, porque vocês não são robôs, vocês são humanos, tá? Então, lembrem-se daquela conversa que a gente teve na aula sobre a Hannah Arendt e o Heidegger, né, que era o namorado dela, amante dela. Ela era amante do Heidegger. E comentando sobre a questão do grande julgamento, né, do nazista. Peraí, deixa eu até... Eu fiquei de ver isso para vocês, o nome do cara, né? Eu tenho vergonha de falar nomes assim em alemão, em inglês também, eu tenho vergonha. Julgamento, vamos botar aqui, julgamento nazista, Hannah Arendt. Aí vai sair o nome dele, ó. Julgamento do Eichmann, tá? Então, nesse julgamento do Eichmann, ela cria o conceito... Vamos ver se a gente acha aqui alguma coisa. Deixa eu ver aqui. O caso Eichmann, Hannah Arendt e as controvérsias. Deixa eu ver se tem alguma coisa assim curtinha. A banalidade do mal e o julgamento de Eichmann. O fato é o seguinte, o que ela diz, né, sobre esse cara é que ele realmente não era culpado de ter matado os judeus. Por quê?
porque ele não era mais humano, ele tinha deixado de ser humano. E quando a gente deixa de ser humano, a gente nem pode ser culpado por nada, porque a gente virou uma máquina, né? Ele, no caso, tinha virado uma máquina mortífera, mas ele não pensava, porque na hora do julgamento ele só dizia assim: eu só obedeci ordens, eu só obedeci ordens. Então, é um pouco para a gente pensar como é que nós, humanos, acabamos perdendo a nossa humanidade, né, quando a gente obedece ordens, né? Quando a gente cumpre os planos de aula de acordo com o padrão que todo mundo espera de um plano de aula, né? Eu fui uma pessoa sempre muito rebelde, desde pequenininha. E me meti em muita confusão por causa disso, mas eu nunca abri mão da minha humanidade, isso com certeza, nunca, jamais, né? Então, eu estou me lembrando agora, por exemplo, uma das primeiras experiências assim na escola, né? Eu estava no 2º ano, eu já contei para vocês que eu fui alfabetizada na casa de uma amiga da minha mãe, né? Que era professora também, com método diferente, tal, da abelhinha. E aí, depois eu fui na escola pública, eu entrei no 2º ano já. E eu me lembro que quando chegou na época da independência do Brasil, né, de 7 de setembro, a professora mandou a gente fazer, deu uma cartolina, a gente tinha que comprar cartolina, né, e fazer uma coisa assim na cartolina sobre a independência do Brasil. E aí eu fiquei pensando, com a minha cachola. Eu tinha quantos anos? Eu tinha 7 para 8 anos, né? Tinha 7 anos. Eu pensei e fiz o quê? Eu falei, não vou fazer o que todo mundo faz, né? Com bandeira do Brasil, não vou fazer isso. Vou fazer uma coisa original, uma coisa... O que o ser humano... Qual é a diferença do ser humano para o robô, né? Você pede uma coisa para o robô, ele vai fazer uma coisa que não é única, é igual a todos os outros. Todos os planos de aula têm essa mesmíssima estrutura, né? A graça do ser humano é ser único, é ser singular. E é isso, essa característica que a gente tem que desenvolver com toda a força, com todo o compromisso, com toda a responsabilidade nos alunos que a gente tem, tá? Então, essa coisa de buscar o singular. Aí, o que eu fiz? Eu desenhei um menino e uma menininha de costas, de mão dada, e olhando um pôr de sol. Aí tinha o sol nascendo assim, um monte de gaivotas voando, e embaixo escrito liberdade. Adivinha o que a professora achou do meu trabalho, gente? Vocês estão dorminhocos, hein? Eu acho que a professora não gostou, né? Tipo, tava fora do padrão. Não gostou nada, Ramana. Achou que eu era retardada, achou que eu era burra, ainda por cima. Falou assim, mas você não entendeu a proposta. E eu fiquei olhando para ela assim, de baixo para cima, né? Tipo, cara, a senhora que não entendeu o meu trabalho, né? E ela falou que não estava bom. Eu voltei para casa arrasada e estava super bem desenhado, super caprichado, sabe? Eu me lembro até hoje da imagem desse desenho. Quer dizer, foi uma coisa super criativa e o principal é isso. O que a criatividade é? Você criar alguma coisa é totalmente diferente de você copiar, né? E é muito engraçado esse plano de aula porque ele fala da importância de ser criativo. É hilário isso. Eu achei maravilhoso, né? A gente pensar assim num plano de aula, porque ele fala, estimule os seus alunos a serem criativos. Todo mundo fala isso, estimule o seu estudante a ter senso crítico, olhar o mundo de forma crítica, não sei o quê. Mais crítico que o Roald Dahl, eu acho que é impossível, né? Então, gente, o desafio vai ser esse, tá? Então, soltem a imaginação de vocês de verdade, né? E tentem bolar um negócio maluco, um negócio totalmente inusitado e singular com a cara de cada um de vocês. Tá bom? Hoje vocês estão pouquíssimo participativos, não estão falando nada, só a Ramana está falando um pouquinho. Suzana, você ainda está aí?
Ah, Suzana tá, que bom. Raíssa tá por aí? Gabriele, tá todo mundo já em final de período, né? E vocês já estão cansados? Como é que é isso, gente? Não estão mais afim de nada? Aqui enrolada com algumas atividades, principalmente os textos que eu tenho que mandar para essa disciplina, né? Eu acho que tá faltando bastante. Eu vou tentar tirar o final de semana para fazer. E eu tenho que corrigir, né, Ramana? Eu tô atrasadíssima também com as correções. Mas você adora escrever, né? Eu acho que eu não tenho tempo, sabe? Eu tô um pouquinho meio desanimada com. Parece que eu exemplo, falo assim, mais tarde eu faço, isso mais tarde não tá chegando, né? Eu tenho que botar assim, eu tenho que fazer logo isso, senão eu vou enrolar bastante. Mas eu já tava anotando algumas coisas aqui do plano de aula, porque achei legal a proposta dele ser divertido, assim. Aí eu tô pensando algumas coisas, não sei se vai dar certo, ensinar algo assim, daria certo, mas vou tentar anotar. Eu pensei em uma pergunta pro plano de aula, eu vou falar aqui agora, mas acho que eu vou mudar. Seria assim, dia de festa? Não. Minha aula com a minha professora. Hoje é aula com a minha professora. Porque Como é que é a primeira? a pergunta assim, dia de festa? Não, hoje é aula com a minha professora. Porque o que é diferente na escola é festa, né? O resto é aula, então aula padrão. Então, tipo, vai ser uma aula, mas é uma festa com as crianças. Então, tipo, pode ser isso todo dia, né? Então, não tô pensando. Pode ser um bom caminho, né? O que mais que a gente pode pensar? Suzana pensou alguma coisa? Tá podendo falar? Raíssa? Não pensou. Então, pensem, gente. E eu vou parar essa aula, porque vocês não estão muito afim. E eu tô. Ah, já está maquinando alguma coisa. Muito bom. Maquinar é muito bom mesmo, tá? E eu vou parar por aqui, gente, porque eu tô realmente chumbadíssima, gripadona, tá bom? E a gente, então, se encontra na semana que vem. E semana que vem tem feriado na quarta, bom feriado para vocês, que a gente só vai se ver na sexta. Tá bom, gente? Um beijo grande, divirtam-se e podem ler mais também, tá? Podem ler mais o livro e pensar alguma coisa, de repente, com o segundo capítulo, não sei. Né? Tem várias coisas aí para vocês pensarem. Mas a estrutura do plano de aula é mais ou menos aquela mesma. Tem que ter alguns objetivos, né? Tem que ter uma metodologia, como é que você vai fazer, quais são as atividades, como é que é a avaliação, né? Então, mãos à obra, gente. Um beijinho para vocês, eu vou descansar mais um pouquinho. Beijos. Tchau, professora Melhor. Obrigada.